O meu nome é Rafaela Paes Serras, sou médica especialista em cirurgia plástica e sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Cirurgia da Alma. Há sempre a possibilidade de nós mudarmos. Aprende a deixar fluir. A felicidade exterior só vem depois de tu seres feliz interiormente. E retornar ao amor, ao colo, ao carinho na sua própria casa, dentro de si próprio. É acreditar que todos nós temos vários propósitos nesta vida. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Cirurgia da Alma. Hoje tenho comigo Rita Cachaço, professora de yoga, facilitadora de retiros e também uma guia inspiradora para quem procura encontrar o equilíbrio entre corpo, mente e alma. Olá Rita, bem-vinda. É mesmo um prazer ter-te aqui no Cirurgia da Alma. Obrigada por teres aceito o meu convite de estar aqui hoje. Obrigada eu, Rafaela. É muito bom estar aqui sempre a falar destes temas e é muito giro estar aqui do outro lado, a ser mais em frente. Olha, os retiros e o yoga são as tuas principais áreas de atuação e provocam momentos profundos de transformação. Qual é que foi a maior transformação que tu vivenciaste até hoje ao longo da tua jornada pessoal? Minha transformação. Então, uma pergunta interessante. Olha, eu tenho vivenciado, felizmente, muitas transformações. Porque realmente a transformação tem que ser, a transformação e a mudança, que é um tema que me apaixona, deve ser encarada como uma coisa natural da vida. Então, quanto mais nós encararmos a mudança e a transformação como algo natural e desejável na nossa vida, mais as coisas fluem. Porque a mudança e a transformação vai vir, não é? Vai vir ou naturalmente, ou às vezes vai vir mais inesperadamente. Então, eu gosto muito de viver a minha vida com esta ideia de que a cada esquina pode estar à espreita uma mudança e uma transformação. Que não tem sempre que ser uma coisa gigante, que vai alterar a minha vida radicalmente, mas qualquer alteração e qualquer mudança é um potencial de eu subir um degrau, não é? Para uma nova versão minha. Então, este tema que me apaixona, eu já tenho vivido várias transformações e mudanças. A principal, assim, que me ocorre agora contar-te, foi a minha mudança profissional. Eu estudei comunicação empresarial, trabalhei em publicidade vários anos. E, claro, hoje em dia trabalho na área da espiritualidade e do desenvolvimento pessoal, que nada tem a ver, não é? Então, isto assim por si só já é assim uma mudança bem grande. Como é que foi essa fase de transição? Porquê é que tu deste assim esse salto de fé e mudaste completamente de vida profissional? Olha, mudei, não foi uma coisa muito radical, foi uma coisa progressiva e suave. Eu, quando trabalhava em publicidade, eu gostava, não é que eu não gostasse, gostava do que fazia. Eu gosto de comunicar, gosto de comunicação, então isso é a minha praia, como se diz. E eu gostava do que fazia, mas a publicidade tem alguma intensidade que acusa ao fim de alguns anos. Ou seja, todos que trabalham nestas áreas do marketing e da publicidade sabem que é desgastante. É muito difícil nós termos horários, termos um horário certinho. E é intenso, não é? É intenso. Então eu comecei a sentir isso passado algum tempo, mas sobretudo o que eu sentia, apesar de eu até gostar do que fazia, era uma falta de algo. Eu sentia assim um certo vazio, como se me faltasse algo, sabes? E isso ia crescendo, era uma coisa que era um incómodo latente. E o incómodo latente, ao longo dos anos, vai-se mostrando, não é? Vai-se manifestando mais. Então era como se houvesse em mim qualquer coisa por fazer, qualquer coisa por experimentar, que eu ia tentando, de algum modo, tapar com as coisas que nós usamos para tapar os nossos vazios, não é? Com viagens, com férias, com festas, com roupa, enfim, tudo aquilo que nós fazemos para tapar pequenos vazios internos. O yoga surgiu-me, portanto foi através do yoga que eu fiz esta mudança de vida. Hoje em dia já não trabalho só com yoga, mas foi a partir daí precisamente que começou. E começou de uma forma muito, muito simples e muito natural. Eu fui experimentar uma aula, adorei. Depois acabei por me inscrever num curso sem qualquer tipo de pretensão de vir a dar aulas. A minha ideia era mesmo explorar no fundo, aquela filosofia, aquela prática que me estava a dar tanto bem-estar, porque
através realmente dessas aulas, eu sentia um bem-estar muito grande que complementava muito a publicidade e o meio da publicidade, que era bastante intenso. Então eu sentia-me tão bem que queria conhecer mais sobre aquilo. Inscrevi-me nesse curso e fui assim, sem pretensão nenhuma, mesmo, zero. Mas porquê que tu escolheste o yoga? Foi pela parte física em si ou porque ele também trazia algo para além do físico? Olha, para te ser honesta, foi pura e simplesmente por acaso. Sabe? Foi porque alguém na agência me disse, estou a fazer uma prática que adoro e isto é muito bom para o corpo, para a mente, e eu fui experimentar e gostei. Não sabes? Não foi mesmo, sabe, tenho muito esta natureza de experimentar. Sim. Tenho mesmo uma natureza de experimentar e fui experimentar e gostei e fiquei. E trouxe-me, e quando fui, não é, a primeira vez e a segunda, percebi que me trazia algo que eu precisava para a vida que eu tinha. Uma vida muito estressante, muito corrida, muito louca. Mas depois como é que tu deixas aqueles anos todos na comunicação? Porque tu trabalhaste quantos anos na comunicação empresarial? Trabalhei vários, agora já não te consigo precisar, mas ainda trabalhei alguns, sim. Como é que então tu depois fazes essa transição para seres professora de yoga e formares mais tarde também os professores de yoga? Sim, então, como estava a dizer, entrei nesse curso, que era um curso de professores, e sem expectativa nenhuma de vir a dar aulas ou coisa nenhuma, mas foi-me acontecendo. Então, neste curso começava a ser pedido para nós darmos umas aulinhas aos nossos amigos, assim, meio a brincar. E eu aceitava o desafio. E ao aceitar os desafios que, vamos dizer assim, que a vida me ia trazendo, eu ia começando a ver que se estava ali a abrir qualquer coisa mais. Então, a minha transição foi assim, subtil. Eu fui dando umas aulas, fui experimentando, comecei a ver que gostava, comecei a ver que tinha imenso jeito. E começou-se a abrir em mim uma porta de que, olha, se calhar isto é uma coisa que até eu faria. E quando essa porta se abriu, isto é que acontece a todos nós, não é? Começam a vir as confirmações de que, ok, então esta porta se abriu, então entra. E essas turminhas que eu dava a brincar começaram a crescer. E eu de repente comecei a receber convites para dar aulas noutros lugares. E comecei a aceitar os convites. Então a coisa foi assim, crescendo, até que chegou a um ponto em que eu já estava a dar várias aulas em vários lugares, a minha profissão já não dava para se manter a tempo inteiro, eu tive que sair e arranjar um lugar para ficar no part-time, porque já era meio-meio, e assim se manteve mais alguns anos, talvez, até que eu tive mesmo que fazer a escolha, porque já não era compatível, já tinha mesmo muitas aulas e tive que deixar esse lugar. Portanto, foram sempre pequenos saltos de fé, sabe? O primeiro salto de fé, ok, eu vou aceitar vamos lá ver o que é que este curso dá. O segundo salto de fé, então vou passar o meu trabalho para part-time, para poder investir mais nas aulas. E o terceiro salto de fé, olha, é momento de deixar isto. Então foi uma coisa gradual. E continua, não é? Porque a vida traz-nos sempre estes saltos de fé. E o último, mais recente, foi, ok, já estás a dar aulas há quase 20 anos, porque eu já dei aulas durante quase 20 anos, e também houve uma altura da minha vida que eu senti que se calhar já era a altura de começar a fazer algo mais. Que era o quê? Fazer aquilo que tinham feito por mim, dar formação para professores de yoga. E assim, também, mais uma vez, a vida me pediu para tomar decisões. E a decisão foi, já não consigo dar aulas durante a semana regulares, agora vou-me focar naquilo que eu quero fazer agora, que é formar professoras e explorar também outras áreas do desenvolvimento pessoal e da espiritualidade nos retiros. Então sempre a vida nos dá, estás a ver, estas oportunidades de fazer balanços. E alguma vez tu sentiste medo durante essas transições? Todas as vezes. Como é que tu gerias esse medo? Todas o que as as pessoas vezes. que estavam à tua volta te diziam e te aconselhavam? Todas as vezes eu senti medo. E todas as vezes nós vamos sentir medo. Isso Faz parte da vida. é inevitável, não é? Não só faz parte da vida, como tem um propósito. O medo tem um propósito e o medo tem uma função na nossa vida. O medo avisa-nos, não é? Foi através do medo que nós, como espécie, estamos aqui hoje em dia. Se nós não tivéssemos tido medo como espécie, não estávamos aqui, já tínhamos. Claro. Então, claro que o meu cérebro está preparado, e tu és médica, sabes isso, não é? O meu cérebro está preparado para que sempre que há um sinal de ameaça, de qualquer coisa que tira a minha segurança, saltar e disparar qualquer coisa e tipo, não vais por mim. Então, todas as vezes que nós estamos em frente, vamos dizer sim, um precipício, não é? Uma metáfora, estamos em frente a um lugar que é desconhecido e que vamos ter que saltar, o medo vai surgir. E isso é natural e é bom que surja, dá-nos responsabilidade. Então,
compete-nos a nós fazer este equilíbrio entre o medo e a minha vontade, o medo e a minha coragem, não é? Está sempre a par, o medo e a minha coragem. Então, quanto mais informação nós tivermos, quanto mais segurança interna nós tivermos, também melhor ultrapassamos esses momentos de medo. Porque depois o medo não vem sozinho, o medo vem o nosso medo interno, que é, não é, o nosso mecanismo de sobrevivência, que diz, tipo, estás aí para uma área desconhecida, pode dar errado. Então o medo vem o nosso medo interno, mas vem sempre acompanhado dos medos externos, que foi aquilo que tu me perguntaste. Que são o quê? Os medos dos que estão à nossa volta, os medos das vozes, enfim, das famílias, da sociedade, do politicamente correto, do que é suposto fazer. Todos esses medos se juntam ao teu medo interno e às vezes fazem um grande bolo de medo que leva muitas vezes as pessoas a não conseguirem dar o passo em frente. Exatamente, sim, eu não conseguiria avançar. Eu não conseguiria avançar. Ou seja, é muito importante nós reconhecermos o medo e, de certa forma, o abraçarmos, não é? Porque pode impedir-nos de fazer grandes mudanças na nossa vida e viver muito mais alinhados com aquilo que nós realmente somos e com a nossa essência. Isso é a minha paixão e tornou-se a minha paixão. Então o meu trabalho hoje em dia é isso, é abrir portas, sabes, na cabeça e no coração das pessoas para verem que é sempre possível, a qualquer altura, nós fazermos mudanças. Sim. Não tem que ser uma mudança radical, não é? Como eu fiz, mas pequenas mudanças, às vezes, fazem uma grande mudança na nossa vida. Então, eu acho que nós estamos aqui para ser o mais fiéis possíveis à nossa verdade interna. E para nós sermos o mais fiéis possível à nossa verdade interna, nós temos primeiro que ir descobrir qual é e depois que ao longo da vida ir tomando estas decisões, dando estes pequenos passos, fazendo estas pequenas alterações, pequenos desvios de caminho, mudanças, tudo isto, a vida é mesmo assim, que é para quando chegar ao momento final, podermos estar o mais alinhados possível com aquilo que viemos fazer. Então isso é o tema que me apaixona hoje em dia e que eu levo mesmo para o meu trabalho. Tu sentes que o yoga te tem ajudado ao longo do teu caminho a enfrentar obstáculos? Ele foi e é uma forma de terapia para ti? O yoga e muitas outras coisas com as quais eu trabalho têm sido ferramentas super úteis para me ajudar ao longo do meu caminho. O yoga especificamente, e digo-te outras ferramentas, porque acho que há outras ferramentas também importantes. E acho que, dependendo do caso, não, a pessoa não se deve focar só no yoga. Mas acho que o yoga é extremamente útil para ajudar em várias coisas. Porque o yoga faz aquilo que, de algum modo, nós devemos procurar fazer ao longo da vida, que é juntar o nosso ser da sua forma mais holística, o corpo, não é? A mente e o espírito. E o yoga, penso eu que será uma das atividades, vamos dizer, físicas, de quem a quer encarar como um objetivo, não é, puramente físico, que traz muito mais do que apenas o físico. Então, claro que ajuda imenso, ajuda a todos estes níveis e tem-me ajudado ao longo da minha vida muitíssimo, sim. Quais são os principais benefícios em termos físicos e mentais do yoga? Então, benefícios físicos são muitíssimos, desenvolve força muscular, desenvolve flexibilidade e desenvolve postura. Postura correta. Portanto, trabalha-nos a postura, que é uma coisa que praticamente toda a gente hoje precisa. Não é? 99,999 de nós precisam trabalhar a postura, porque estamos, e cada vez mais, infelizmente, condicionados com o nosso corpo pela forma como trabalhamos. Não é? Muitas vezes no computador, muitas horas. Os telemóveis também, cada vez mais, estão a mexer com a nossa cervical, com a nossa coluna vertebral. Portanto, em termos físicos, o desenvolvimento da postura é muito importante, porque uma postura errada pode dar-nos e trazer-nos futuramente complicações graves. Em termos mentais é brilhante. Em termos mentais é brilhante porque através da respiração nós conseguimos equilibrar o nosso estado mental. E isto é um processo, é um contínuo. Então não há ninguém que tenha já experimentado yoga e que faça regularmente que não sinta que de algum modo houve um equilíbrio da sua mente. Tu falaste aqui na questão da postura. Que dicas práticas é que tu poderias dar para quem nos está a ouvir para adquirir uma boa postura ao longo do dia a dia? Sim, então, primeiro façam um exercício físico, seja qual for, seja yoga ou não seja yoga, ou pilates, ou ginásio, seja o que for, qualquer exercício físico à partida vai nos ajudar a manter uma postura correta. Isso eu acho que é o essencial. Praticar exercício físico, escolherem um exercício físico que gostem, é muito importante que gostem, porque se a pessoa
vai fazer um exercício físico que não gosta muito, Vai acabar por não vai durar, Sim. não é? Não vai durar, vai ser uma coisa que não vai durar. Então, escolham um exercício físico que gostem e isso vai automaticamente ajudar de certeza absoluta a postura. E depois é mesmo terem atenção às horas que se passa ao computador, às horas que se passa ao telemóvel e ao que isso provoca, sobretudo o telemóvel. Nós estamos todos viciados no telemóvel e o telemóvel obriga-nos a olhar para baixo muitas horas, obriga-nos a ter a cabeça para baixo e isso faz-nos retificar a cervical. E isso é um problema gravíssimo. Então, pelo menos, observar isso, estar atento e nem que seja tentar levantar um bocadinho o telemóvel para cima para estar mais tempo com a cervical direita. Também quem trabalha no computador, há muitos truques que se pode fazer, não é? Sentar em cadeiras que estão mais preparadas para o corpo estar direito, criar uma altura para que a face possa estar não é mais alinhada com o computador. Pronto, agora depende muito de cada profissão, não é? Sim. Por exemplo, há profissões que trabalham, que são mais manuais, não é? Isso será outra coisa. Então estou mais a falar para quem está muitas horas, que é mais sedentário, não é? Trabalhos mais sedentários. A meditação é um pilar principal, um dos pilares principais no yoga. O que é que tu recomendarias para as pessoas que sentem que têm dificuldade a começar a meditar? Então, todo um tema. A meditação é... Vou desmistificar um bocadinho, também, porque podia levar agora aqui a conversa para a meditação no âmbito do yoga, mas não vou levar, porque não acho que isso seja tão interessante para as pessoas. Porque, de facto, a meditação não é fácil fazer meditação tradicional, conforme as tradições pedem, e muitas pessoas experimentam e desmotivam, porque não conseguem estar sentadas naquela posição, porque não conseguem que a mente esteja sossegadinha durante um tempo. Então, a meditação, como qualquer outra atividade, ela tem que ser treinada e tem que ser bem ensinada. Porquê que a maior parte das pessoas tem más experiências com a meditação? Porque não foi ensinada corretamente. E como não foi ensinada corretamente, tem uma experiência que não é boa. E o que é que nós fazemos quando temos uma experiência que não é boa? Nunca mais voltamos. Portanto, é preciso aprender meditação com o abecedário A mais B, não é? Do B a A. A meditação requer que, para já nós possamos ficar alguns minutos sentados e sossegados. E as pessoas vão tentar logo fazer aquela posição de lótus que vem no Instagram ou que vem nos vídeos, vão sentar com as pernas cruzadas. Pois o nosso corpo não está preparado para ficarmos ali sentados com as costas direitas. Então, fim de 5 minutos, a maior parte das pessoas já está em dor profunda. Então, uma das coisas que se diz primeiro é, encontra uma posição confortável. Mais vale a pessoa estar sentada numa cadeira, com os pés no chão, com as costas direitinhas, do que estar a forçar uma posição que não lhe é confortável. E que depois se desconcentra também, não é? Porque passa-se a desconforto. Quem é que consegue, quando sente uma dor, estar a relaxar na cabeça? Ninguém, não é? Isso não é real. Então é preferível a pessoa estar sentadinha e fazer a sua meditação sentada. Consegue endireitar as costas, consegue ter os pezinhos no chão apoiados. Pronto, isto já corta logo ali. Ou deitada, não é? Deitada não. Adormece. Deitada porque deitada puxa muito a uma outra fase que é o relaxar totalmente. Que também é muito bom e há pessoas que precisam, mas a meditação não tem esse propósito, sabes? A meditação tem mesmo o propósito da pessoa estar desperta. Então, se for para relaxar, na prática do yoga há muito uma coisa que eu chamei Yoga Nidra, que é o relaxamento conduzido, tudo bem, a pessoa fica deitada. Agora, quando é para treinar realmente meditação sentado, que é para não cair o risco de adormecer, que é um estado mental diferente, o adormecimento não corresponde ao estado meditativo, né? Então, a primeira dica é essa, a posição confortável, e a segunda dica tem a ver com o tempo da meditação. Então, o tempo da meditação também pode ser um pouquinho exagerado às vezes para pessoas que estão a começar. A pessoa está a começar, vai fazer uma meditação de meia hora. É muito difícil, não é? É muito difícil a pessoa estar meia hora ali concentrada. Então, começar por menos, como costumamos dizer, assim, menos é sempre mais. Menos é Colocar sempre mais. metas pequeninas, não é? Metas Nem que pequeninas. seja 5, 10 minutos. Isso. E a seguir prolonga um bocadinho. Isso, é 1000 vezes preferível a pessoa fazer 5 minutos por dia do que estar a querer fazer 30 e depois desiste. Então ir introduzindo 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. 5 minutinhos por dia. É mais do que suficiente para começar a criar o gosto. Sabes? O gosto por isto. O gosto por me sentar comigo mesmo. O gosto por me sentar e perceber que dali vem algum sossego. Sim. Então criar um gosto. E o gosto não se cria se nós temos experiências desagradáveis. Não é? Como é que
tu mantinhas a motivação e a consistência dos teus alunos nas tuas aulas? Então, eu não preciso de fazer muito. Às vezes nós dizemos que o yoga ele funciona por si. O yoga funciona por si. É uma prática que bem ensinada, não é bem? Funciona por si. Então as pessoas experimentam em si, no seu corpo e na sua mente, os benefícios daquela prática e elas próprias têm vontade de ir e de continuar, sabes? Mas claro, há pequenas técnicas que nós podemos usar para motivar as pessoas, é como qualquer outra área, não é? Ir sempre dando um bocadinho mais de estímulo, ir puxando pelas pessoas. Uma coisa muito individual. O yoga é um trabalho muito individual, em que, apesar de estarmos numa turma, às vezes com 30 pessoas, cada um está no seu trabalho específico. Então temos mesmo às vezes que trabalhar individualmente com cada pessoa. Como é que tu vês a popularidade do yoga a crescer nos últimos anos? Porque cada vez há mais procura por esta prática. Vejo com bons olhos e com algum receio. Então, vejo com bons olhos no sentido em que é muito bom que cada vez mais pessoas queiram praticar yoga. Porque isso significa que cada vez mais pessoas vão sentir o impacto do yoga em si. Cada vez mais pessoas vão ficar mais tranquilas. Cada vez mais pessoas vão sentir-se relaxadas, nem que seja 2 vezes por semana. E vão sentir-se mais em paz consigo, nem que seja 2 vezes por semana. E ao sentirem-se mais em paz consigo, vão estar mais em paz com o mundo. Sim. Então isso é excelente. Então que haja cada vez mais, que haja cada vez mais pessoas a praticar, que haja cada vez mais pessoas a conhecer o yoga, que agora é uma coisa super, super comum. E quando eu comecei a dar aulas não era uma coisa bastante diferente, porque não existia quase, havia muito pouca gente em Portugal a fazer yoga, e havia mesmo muito pouca gente, então ainda era assim uma coisa um bocadinho estranha. Sim. Lembro-me muito bem, que era uma coisa assim vista como uma coisa um pouco estranha. E depois com os anos foi abrindo e hoje em dia é natural. Toda a gente ou pratica ou conhece alguém que pratica, enfim, uma coisa completamente desmistificada. Falar nisso, como é que tu lidavas com essa resistência, com esse ceticismo das pessoas quando tu começaste? Do mesmo modo que ainda continuo a lidar em relação a outras coisas, sabes? Ainda existe. Tem que se lidar com muita paz no coração. Sim. Com muita paz no coração, porque agora as coisas são claramente mais fáceis. Mas Portugal, há 20 anos atrás, era um país muito fechado. Para yoga e não só. E todas estas coisas ficavam assim encaixadas numa gaveta de seita, não é? Coisas que as pessoas até tinham assim um bocadinho receio. Sim. Então foi preciso ter alguma paz no coração que continuo a ter e que todos devemos ter para aceitar que nem toda a gente está a ver aquilo que nós estamos a ver. Nem toda a gente está a ver. Então, sabes, falar com a nossa verdade, daquilo que é uma coisa que nós gostamos, que nos faz bem, e sermos o exemplo disso. E quem quer experimentar, experimenta, quem não quer, não experimenta, e está tudo bem, sabes? Sim. Qual é que é a tua opinião sobre a introdução do yoga no mundo corporativo? Achas que é importante? Eu acho que é importante a introdução do yoga em todo lado. Acho que o yoga é uma prática que é tão útil para todos, é tão útil que qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer altura, beneficia dessa prática. Então, sim, claro que sim, em todo lado. Sobretudo no mundo das empresas, não é? Porque é uma vida agitada, é uma vida com algum stress e o yoga aqui pode ajudar também a promover estes momentos de relaxamento, não é? E também, de certa forma, de conexão entre as equipas. Sim, às vezes não. Eu dei aulas muitos anos em empresas
mesmo muitos anos. Às vezes as pessoas até preferem fazer fora da empresa, É. sabes? Sim, acontece imenso. Porque querem ter o seu momento Sim. fora da empresa, sabes? Então há de tudo. Há pessoas que gostam muito de fazer ali na empresa, há pessoas que preferem fazer fora, mas seja como for, super. Assim, de todo lado, sabes? Eu acho que tem mesmo que haver, e yoga e não só, estás a puxar assim um bocadinho mais para o yoga, mas sabes, todo o tipo de atividades que possam levar-nos cada vez mais a estar em contacto connosco mesmos, é super benéfico, sabes? O yoga, a meditação, a dança, a terapia, eu acho que é super importante, sabes? A terapia, as pessoas fazerem terapia, as pessoas fazerem retiros, as pessoas procurarem coisas que as conecte consigo mesmos e que lhes dê paz. Porque é isso que nós precisamos no mundo. Precisamos que as pessoas estejam em paz consigo mesmas. O que é que tu recomendas para as pessoas que têm pouco tempo e que querem começar a introduzir estes rituais de bem-estar no seu dia-a-dia? Tu achas que deveriam começar por onde? Acho que todos nós temos pouco tempo, mas tudo na vida é uma questão de prioridades. Nós arranjamos sempre tempo para as coisas que nós queremos e gostamos, sempre. Sabes? Arranjamos sempre tempo para as coisas que nós realmente queremos, porque às vezes não temos tempo para um ritual ou uma prática de bem-estar, mas se formos contabilizar ao fim da semana quanto tempo é que tivemos no Instagram, até nos podemos assustar, porque aquelas, sei lá, 70 horas que tivemos no Instagram, aquelas 15 horas que tivemos no YouTube, aquelas horas que tivemos nas redes sociais, se calhar se tirarmos uma hora semanal dessas horas para fazer alguma coisa que nos faz bem, tínhamos realmente o tempo. Então esse é o primeiro tema, é que o não ter tempo é todo um objeto de estudo. Como não tens tempo, não tens mesmo tempo, ou tens até tempo, mas o teu tempo não está a ser bem distribuído, não estás a gerir bem o teu tempo. Não é? Quanto tempo é que estás no YouTube? Quanto tempo é que ficaste no Instagram? Quanto tempo é que estás a ver Netflix? Tudo bem, a Netflix dá super bem, relaxas, porque à noite a pessoa chega a casa, tem a cabeça cansada, mas tens que o fazer 5 vezes por semana, ou se calhar uma das vezes, em vez de ver Netflix, até podias ler um livrinho, com uma velinha, com incenso, descansar, fazer uma meditação guiada. Então, sabe, eu acho que na verdade há sempre tempo. Agora, há a falta de organização do nosso próprio tempo, porque não é preciso fazer muita coisa, é preciso introduzir hábitos que nos comecem a dar gosto por aquilo. E esses pequenos hábitos que pode ser uma vez por semana. Depois passa a 2. Ou é os tais 5 minutos por dia, ou é os tais 5 minutos 3 vezes por semana, que depois para a semana já é outra coisa. E coisas que nós gostemos, coisas que nos deem gosto, que nós sentamos, ai, tão bom, afinal ainda bem que eu fiz isto. Então essa gestão de tempo tem muito isso, que é essa observação de como é que estamos a viver. Na verdade nós estamos todos a viver, às vezes mais do que sem tempo, e sim, estamos a viver sem tempo, porque os tempos estão a 1000, mas às vezes não é a questão de não ter tempo, às vezes é a questão de olhar pouco para a forma como eu posso organizar a minha vida. Estás a ver o meu dia, a minha semana, as minhas horas, as minhas prioridades. Ou seja, também é muito importante este trabalho de olhar para dentro, não é? Porque se nós não tivermos conscientes que temos de trabalhar em nós, para a nossa evolução e para o nosso crescimento, também é difícil nós conseguirmos gerir o nosso tempo para darmos prioridades ao nosso autocuidado. Sim. Olha, Rafael, olhar para dentro será a coisa principal que eu acho que nós temos que fazer na nossa vida aqui. E se tu me pedisses para eu resumir aqui, tipo na nossa conversa, uma coisa, eu diria que é esta. Olhar para dentro é a única forma que nós temos de viver bem. O que quer que isto signifique para cada um que nos está a ouvir. E o olhar para dentro tem muitas formas. Tem muitas formas de olhar para dentro. Mas não há nenhuma maneira de nós podermos viver uma vida em paz sem olharmos para dentro. Porque se nós não olharmos para dentro, nós não sabemos quem somos. E se nós não soubermos quem somos, andamos aqui a viver de uma forma um pouco automática e autónoma, assim, sem qualquer consciência do que é que estamos a fazer, porque é que estamos a fazer, e mais grave, que resultados é que nos estão a chegar por causa disso. Porque é preciso eu perceber o que é que eu estou a gerar na minha vida. O que é que eu estou a gerar? Porquê é que eu estou a gerar? E como é que eu estou a gerar? E quando eu digo gerar, digo ações,
pensamentos, atitudes, respostas, enfim, tudo aquilo que eu emano, não é? De mim para o mundo. E a maior parte das pessoas estão a fazer essa emanação de mim para o mundo de uma forma completamente automática. Que é a diferença entre eu agir ou eu reagir. Não é? Portanto, eu quando ajo com consciência. Quando reajo, eu reajo. Não sei porque é que estou a agir. É automático. É uma coisa automática. Então, sendo uma coisa automática, é uma coisa inconsciente. E todos nós temos isso se não olharmos para dentro. Temos porquê? Porque temos padrões de comportamento que vêm desde a nossa infância, que foram gerados por momentos da infância, da adolescência e que ficaram e que nós gravamos e nos levam a agir de forma completamente inconsequente e inconsciente. Eu ajo assim porque sim, nem sei porquê. Eu digo isto porque sim, sei lá porque é que digo isto. Sempre que alguém me faz A, eu reajo com B. Sempre que alguém me faz A, eu reajo com B. Então isto não é uma consciente, não é? Isto é um mecanismo. Há também as questões todas de padrões que herdamos, não é? Das nossas familiares, das nossas pessoas, dos nossos pais, daqueles que nos educam, e nós herdamos e continuamos a prolongar, mais uma vez, também de forma inconsciente. Porquê é que eu estou a fazer isto? Porquê é que eu estou a dizer isto? Não é? Quem nunca se ouviu falar e dizer coisas que esta minha mãe é que dizia isto. Isso é o meu pai que fazia isto. Repetimos um padrão. Mas um padrão inconsciente, não é? Então nós vivemos vidas inteiras inconscientes. E quando eu vivo vidas inteiras a emanar para fora uma determinada vibração, essa vibração vai-me trazer de volta uma vibração idêntica. Então, se eu estou a emanar para fora uma vibração inconsciente, que não é minha, que são repetições de padrões, que eu nem sei, que eu nunca pensei nisso, eu estou a atrair coisas que também eu não percebo porquê. Porquê que é isto? Mas porquê que é isto? Porque outra vez uma pessoa igual na minha vida. Outra vez o mesmo padrão. Toda a gente sabe o que é que eu estou a falar, não é? Porquê que eu estou sempre a atrair o mesmo tipo de situações? No emprego, nas relações. Porquê que eu estou sempre a atrair o mesmo tipo de situação? Porquê que a minha vida está sempre aqui? Está sempre aqui porque nós estamos sempre a dar o mesmo tipo de input. E o universo responde com frequência, não é? Então, frequência responde. Então, a única forma de nós agarrarmos isto, que é a nossa vida, e sabermos exatamente o que é que estamos a emanar para fora, é nós olharmos para dentro e vermos, ok, então, como é que eu estou a agir? Como é que eu falo? Como é que eu me posiciono? Como é que eu me coloco? O que é que eu emano para fora? Que vibração é que eu tenho? E aí sim eu posso começar a ter consciência de, ok, isto não sou eu. Olha, isto também não sou eu. Olha, eu realmente ajo assim, mas isto não é bem como eu gostaria de agir. Porquê é que eu estou a fazer isto? Estou a fazer isto porque é suposto fazer? Estou a fazer isto porque alguém espera que eu faça isto? Estou a fazer isto para agradar alguém? Estou a fazer isto para ter aprovação de alguém? E isso vai-nos dar o quê? A verdade de quem eu sou. E eu vou começar a tirar essas camadas e camadas e camadas de quem eu não sou e começar a ser mais genuína com quem eu sou, conhecer-me. É mesmo, sabes, é triste ver que há pessoas que vivem vidas inteiras sem se conhecerem, sem saberem quem são. Porque é essa tomada de consciência, não é? Essa mudança do nosso pensamento que acaba por fazer com que a nossa ação seja diferente. E com que comecemos a atrair para a nossa vida aquilo que realmente está alinhado connosco, com a nossa alma. Isso mesmo, com a nossa verdade, com aquilo que nós realmente somos. Não é? Que é todo este encadeamento de pensamento, emoção, porque não é só pensamento também, não é? Tem muito a ver também com o nosso estado emocional. O que é que eu tenho de cá dentro como emoção? E esta parte é desafiante e requer realmente uma observação interna, porque o pensamento eu até posso modular, não é? Com frases de afirmação, posso estar muito atento aos meus pensamentos, isso é ótimo. E eu estar atento ao meu pensamento faz com que a minha palavra também seja mais adequada. Portanto, eu consigo perceber que eu já estou a entrar outra vez num determinado loop de pensamento e eu consigo adequar aquilo que sai. Portanto, aí eu modulo isso é observável e é treinado, não é? E a PNL faz muito isso, a Programação Neurolinguística,
Mas depois há também o estado emotivo, e o estado emotivo é muito importante porque a nossa vibração, não é? O universo entende frequências de vibração. O universo tem não é? A linguagem entende frequências de vibração. Então, eu posso estar com um discurso super bonito, mas se eu estiver a vibrar em raiva ou em medo, tudo isso, é isso que emana do meu coração, é um campo magnético. Então é importante que eu estude as minhas emoções, eu tenha tempo de qualidade com a minha emoção interna. E se eu estou sempre para fora, como nós praticamente estamos todos hoje, não é? Para fora, para os estímulos internos, para as redes sociais, para o YouTube, eu não tenho tempo de qualidade interno, eu não tenho tempo de processar as minhas emoções. As minhas emoções precisam de ser processadas, eu preciso de processar internamente aquilo que me acontece. E o que me acontece é muito, e todos nós temos emoções como a tristeza, como o medo, como a raiva, como a inveja, como... Não é? Faz parte. E temos também emoções boas e alegres, mas temos estas, e estas têm que ser observadas e integradas. É muito importante a integração, não é, da psique destas emoções. Porque se elas não são integradas, não são olhadas, elas realmente vão ser o motor da emanação. Sim. Sabes? Da emanação da tal vibração. Então é muito importante este tempo de qualidade interno, que podemos chamar meditação, podemos chamar relaxamento, podemos chamar o tempo que vocês chamem o que quiserem e façam o que quiserem, mas arranjem tempo para estar com vocês mesmos sozinhos. Não é estar com vocês mesmos a ver um filme, mas estarem para se sozinhos. conhecerem, para aprenderem a gerir as próprias Isso, emoções. sentir o que vem cá dentro, olhar. Por falar neste mergulho para o nosso mundo interior, os retiros podem ser uma forma, um caminho de nós começarmos a olhar para dentro. Eles podem ser profundamente transformadores para os participantes. De que forma é que tu sentes que os retiros também te impactam e te transformam enquanto facilitador? Olha, então, para mim, no momento, e com aquilo que eu faço agora, e nós estamos sempre em transformação, não é? Então, no momento que eu faço agora, essa é a minha principal área do meu trabalho, não é? São os retiros, em que eu tenho observado, ao longo dos anos, muitas transformações. Mas mesmo muitas. E isso é uma coisa que me preenche assim de uma maneira incrível. Não é? Eu já facilito retiros há muitos anos e eles vão também mudando, de acordo com aquilo Consoante eu mudo, claro. E uso muitas técnicas diferentes nos retiros, uso muitas áreas de estudo, de meu estudo. Não é? Do meu estudo, da minha psicologia, do meu estudo de muitas áreas, do xamanismo, da meditação, do yoga, enfim, uma grande abordagem de coisas que eu usei para mim, para eu crescer e continuo a usar, e que consigo de algum modo levar aos grupos. E tenho assistido a coisas inacreditáveis. Tenho assistido verdadeiramente a coisas inacreditáveis nos retiros. E agora vais-me perguntar assim, mas muda a vida de uma pessoa? Pode mudar. Pode mudar. Pode mudar se a pessoa abrir aquela porta, porque o que é que acontece nestes retiros que eu dou? As portas abrem, não é? Então eu ajudo a abrir portas. As pessoas é que abrem as suas portinhas na cabeça, portinhas no coração. Há portas em nós que se abrem. Mas depois o retiro acaba e a pessoa depois também tem que fazer o seu caminho, não é? De continuar, então, a entrar pela porta que se abriu. Então, há muito acompanhamento a seguir aos retiros também, para continuar a ajudar, não é? Nesse processo que muitas vezes se abre, ou processos que então queremos fechar, não é? É sempre importante ter também esse acompanhamento da pessoa e abrir esse gosto pelo conhecimento. Sobretudo, abrir o gosto pelo conhecimento de estar comigo, de estar só comigo, de explorar as minhas emoções, que às vezes, sabes, não é agradável de início, porque todo este processo de conhecimento pessoal pode não ser super agradável de início. Porquê? Porque nós somos confrontados com coisas de nós que não gostamos, ou que gostaríamos que não fossem assim. Às vezes somos obrigados a ir olhar para coisas que não nos apetecia olhar. E que estavam guardadas, claro, que estão lá guardados por baixo do tapete, porque é que nós humanos, o que é que fazemos? Fazemos isso. Vamos por baixo do tapete coisas que nos magoaram, que não gostamos de ver, que não gostamos de sentir, aí pomos para debaixo do tapete. Mas elas vão ter que ser olhadas e vão ter que ser integradas a algures na nossa vida. Nem sempre é o timing. Os timings perfeitos alinham-se, nem sempre é o timing. Mas alguns na nossa vida nós vamos ter que ser confrontadas com elas e vamos ter que olhar para elas e ressignificar.
às vezes ressignificar, às vezes só olhar e aceitar, sabes? Depende do tipo de trauma ou acontecimento. Porque, uma vez mais, se não for olhado o que está debaixo do tapete, é o que está debaixo do tapete que nos está a conduzir a vida. Que nos está a conduzir a vida. E, portanto, é mesmo preciso. Então, às vezes, estes retiros fazem essas aberturas de porta de ir olhar. Às vezes são só tomadas de consciência. Então é muito interessante porque o trabalho dos retiros tem sido para mim uma coisa construtiva. Ou seja, há muitas pessoas que vêm sempre, ou que vêm regularmente, e aí torna o trabalho contínuo. Não é tipo aquela coisa que a pessoa vem e depois nunca mais vai. A maior parte das pessoas repete. E aí vamos trabalhando em conjunto, sabes? Progressivamente, abrindo mais portas e acompanhando, porque é preciso também saber acompanhar as portas que se abrem. Tu falaste que uma das ferramentas que tu costumas utilizar nos teus retiros é o xamanismo. Como é que começou essa tua paixão por essa área? O que é que te cativou? Cativou-me, lá está, eu sou uma pessoa curiosa pela vida e não me fecho a experiências. E é uma área que me interessava porque é uma área que nos traz uma grande conexão com o mundo espiritual. E, portanto, eu comecei a entrar por aí, comecei a experimentar, gostei bastante e tive um bom resultado na minha vida com práticas xamânicas, um bom resultado a nível espiritual, da minha conexão, não é, com o espírito, com o meu eu maior, com o sagrado, com o divino, com o que cada um quiser chamar. E comecei a explorar também do ponto de vista de usar essas ferramentas também para quem trabalha comigo. Então, uso porque para mim me trouxe muito impacto e muita, vamos dizer assim, subida de degraus. E sentes que nos teus retiros essas técnicas também acabam por influenciar a forma como as pessoas se entregam ao momento? Sinto que todas as técnicas que eu uso muitas técnicas, né? Já estudei muito na área da psicologia, já estudei muito, enfim, na área da espiritualidade. Então, essas ferramentas todas eu as uso de acordo com aquilo que sinto do momento daquele grupo. Então, muitas vezes é preciso fazer, assim, umas adaptações e é sempre uma coisa muito individual, sabes? Esse também é um trabalho muito individual em que eu estimulo muitas pessoas a desenvolverem a sua própria intuição e conexão espiritual. Depois, as ferramentas, sabes, são adequadas a cada... Eu também tenho diferentes tipos de retiros e alguns, enfim, usam muito silêncio, outros usam mais... Gosto sempre de deixar assim em suspense, não gosto muito de falar do que se passa lá. Mas a ideia é precisamente que as pessoas comecem não só a abrir essas portas que te falei, como a conectar com quem verdadeiramente são. Eu já fico feliz as pessoas saírem de lá a saber que são muito mais do que um corpo-mente. Sim. Sabes, que têm uma conexão. Então, essa conexão é tudo. Sim. Essa conexão é tudo. Tu falaste na questão do silêncio como uma ferramenta poderosa, não é? Aliás, tu tens um retiro, que é o retiro do silêncio. Porquê que tu achas que as pessoas têm tanta dificuldade a estar em silêncio com elas próprias e como é que ele pode ser transformador em vez de ser intimidador? Sim, é muito giro essa pergunta. Eu faço realmente, há muitos anos que faço, todos os anos, uma vez por ano, um retiro de silêncio. É o único que faço. E é de todos os retiros que eu dou aquele que eu sinto mais resistência das pessoas ao início. Há resistência. E respondendo à tua pergunta diretamente, porquê? Porque o silêncio obriga-nos a fazer uma coisa que é difícil, que é confrontar-nos connosco mesmos. Então, quando tu entras em silêncio, seja por um fim de semana, que é o caso deste retiro que eu dou, ou outros períodos mais longos de outros retiros, mas neste caso do retiro que eu dou é um fim de semana, quando nós começamos a entrar em silêncio, o que é que acontece? Deixamos de ter as muletas de fora. As muletas do exterior, as muletas do telemóvel, as muletas dos telefonemas, as muletas, sobretudo, do quê? Do blá, 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 blá. E começamos a perceber quanta da nossa conversa é desnecessária. Começamos a perceber quanta da nossa conversa é perder energia. Quanta da nossa conversa é superficial e sem interesse. E quantas vezes nós estamos a falar só para não estarmos em silêncio. Não é? Os silêncios são desconfortáveis porquê? Porque nós não sabemos estar connosco. Se nós sabemos estar connosco, porquê é que o silêncio há de ser desconfortável? Então, muitas vezes, nós a falamos por falar. E o falar por falar gera, faz-nos perder energia e faz-nos não estar em silêncio connosco. E nestes retiros nós somos obrigados a estar em contacto connosco. Mas esse retiro do silêncio é quantos dias? É um fim de semana.
Ok, portanto entram sexta-feira Sim, e domingo. sim. E durante esse período existe sempre silêncio ou há pausas em que é possível a comunicação se dar? Sempre silêncio. Portanto, na sexta-feira temos um briefing, explicamos como é que funciona o silêncio, explicamos como é que vai tudo acontecer. É nesse momento que as pessoas começam a ter um ataque, tipo, mas isto é mesmo silêncio total. Né? Tipo, sim, é mesmo silêncio total. E portanto, sexta-feira ainda falamos, e depois sábado de manhã entramos em silêncio, e é silêncio até ao final do fim de semana, até ao final do domingo. E há momentos, portanto, isto é estudado, porque eu já faço este retiro há mais de 15 anos, portanto, é estudado. Aqueles primeiros momentos, não é? Aqueles momentos iniciais do silêncio, as primeiras horas, o primeiro, vamos dizer, meio-dia, ou às vezes o primeiro dia, é um momento de purga. É como um detox. Quem já fez detoxes de, sei lá, de cafés, jejuns, detox, vocês sabem que o que é que acontece quando nós fazemos um detox? Aqueles primeiros momentos do detox muitas vezes são momentos de purga, em que nos traz o quê? Enjoos, indisposição, muitas vezes até vómitos, não é? O jejum traz isso, não é? Traz vómitos, etc. Porquê? Porque o corpo está a limpar. Portanto, acontece exatamente o mesmo com a nossa mente. Os primeiros momentos do silêncio é uma purga. E o que é que acontece numa purga? A pessoa começa a ser confrontada com a imensa coisa que não quer, começa a imensa coisa a sair. Não é? Os gremlins, eu até brinco, os gremlins internos começam a sair. E a pessoa não gosta daquilo, não é? Portanto, é difícil. Mas é exatamente como o jejum físico. No jejum físico nós passamos por esse momento de mal-estar. Não sei se já fizeste algum ou não. Passamos por um momento de mal-estar e depois há ali uma linha, normalmente é o segundo dia, em que vira. E a partir dali a pessoa já não tem fome, já está bem, já não tem enjoos nenhum, já está bem. E que o silêncio é igual. Há aquele momento que é um momento doloroso, em que está a sair tudo, em que eu não tenho muletas para falar beca, não tenho muletas de nada, estou só confrontada comigo e com as minhas coisas internas. Mas quando esse momento passa, eu entro numa paz. Estás a perceber? Entro numa paz comigo. Então este retiro tem essa característica de, no final, quando terminamos o silêncio, não é? No domingo, ao fim do dia, quando terminamos o silêncio, toda a gente diz, agora eu ficava mais não sei quanto tempo em silêncio. Porque o corpo acaba por se habituar, não é? A pessoa acaba por encontrar aquela sensação de paz interior. Porque encontras paz, sobretudo isso. Encontras uma paz que é difícil de encontrar no nosso dia-a-dia, é difícil. E como é que tu geres as dinâmicas nesses momentos de silêncio? Ou seja, o objetivo do retiro é mesmo só as pessoas estarem em paz consigo próprias? Ou tu tens dinâmicas? Tenho muitas dinâmicas que eu conduzo, então eu estou sempre a falar com eles. Eu estou Ok, sempre a comunicas, comunicar, não sim. estás em silêncio. Eu estou sempre a comunicar com eles e a levá-los para determinadas dinâmicas. Ok. Podem ter a ver com movimento físico, podem ter a ver com reflexões, e eu estou sempre a conduzir. Portanto, eu falo sempre e estou sempre a conduzir o grupo. Não é? Estamos na natureza, fazemos coisas na natureza, então estou sempre a conduzir. Eles é que não falam entre eles, não é? Então é assim uma experiência boa. E nos outros retiros que tu tens, em que é possível comunicar, quais é que têm sido os maiores desafios que tu assistes por parte dos participantes e como é que tu os ajudas a superar? Sim, então olha, vou-te falar um dos principais retiros que eu tenho, que é um retiro que se chama Reatravessar. E é um retiro que tem até o nome do meu podcast. Sim. E que é um retiro que é um verdadeiro reatravessar. Esse aí é um verdadeiro reatravessar. É um retiro de 4 dias, em que ao longo de 4 dias nós temos 4 temas principais. E esse retiro está criado de modo a que a pessoa entre e saia outra. Esse está feito para a pessoa entrar por uma porta e sair por outra, e não mais sair igual. E, portanto, aí esse retiro traz muita purga, traz muita transformação. Nesse eu tenho assistido realmente a verdadeiras mudanças de pele. Sabes? É um retiro que foi criado mesmo para isso. Por esse de 4 dias não é para toda a gente, é para quem quer mesmo mudar e fazer encontrar o seu novo eu, perceber o potencial perdido que tinha, olhar para si, ver-se. Então tenho acompanhado pessoas que é como se pela primeira vez elas em anos se vissem, como se estivessem com uma capa em si que não as permitisse ver-se. Nós estamos muito assim, sabe? Sim. Muitos de nós estamos muito a ser incapazes de olhar para nós mesmos e vermos quem somos e o nosso potencial e o nosso poder e a maravilha de coisas que temos dentro. Então é importante que as pessoas se submetam, seja retiros ou não, mas se submetam a práticas, sabem, coisas que possam ajudar-vos a tirar as capas que estão aí a pedir de ver quem são. Sim. Rita, em termos de, ao seres facilitadora,
nem tu é fácil. Como é que tu lidas com os momentos de desconforto que vão surgindo? Com ao longo dos experiência, dias? com experiência. Não há, não, sabes, não há muito que te possa mesmo. É experiência, sabes? Trabalhar com pessoas. Trabalhar com fácil. pessoas exige experiência. E isso até me estou aqui a lembrar uma das primeiras perguntas que tu me fizeste em relação ao yoga, e agora passo isto para os retiros, para a terapia, para o que seja o que for. Trabalhar com pessoas exige experiência, sabes? Exige que tu tenhas mão naquilo que estás a abrir e levar. Então, nós também hoje em dia estamos assim num meio em que estas áreas do desenvolvimento pessoal e espiritual também estão um bocadinho, vamos dizer, assim se calhar num excesso, sabes? Estão assim se calhar num excesso em que às vezes é preciso ter um bocadinho cuidado com o que é que se vai fazer e onde é que se vai fazer, Sim, sim. sabes? Porque não há nada como a experiência para saberes exatamente o que é que estás a abrir nas pessoas. Quando se está a levar as pessoas a determinados lugares, nós temos que saber que lugar é aquele. Temos que ter ido lá também. Exatamente. Para Entendes? conseguir levar os outros a seguir. E ir buscá-los. Sim. E sobretudo ir buscá-los se for preciso. Então lido com muita experiência e com uma equipa hoje também que me ajuda e me suporta neste trabalho e que me ajuda muito e que é ótimo. Como é que tu te preparas fisicamente, mentalmente e emocionalmente para um retiro? Preparo-me de uma forma muito, muito específica que te vou dizer. Vou com antecedência, com a minha equipa, fazemos uma limpeza energética do espaço, fazemos uma boa limpeza e depois fazemos uma conexão. Primeiro faço eu uma conexão espiritual profunda minha, com o espaço, com o local, com o trabalho. Portanto, conecto-me com, não é, com os meus guias, conecto-me com o divino, conecto-me com aquilo que é a verdade em mim, abro-me e depois chamo a minha equipa, que as pessoas vão estar comigo nesse momento, e fazemos a mesma coisa com a equipa. Conectamos-nos todas umas com as outras, conectamos com o espaço, limpamos-nos a nós, de nós mesmas, ficamos como canais e conectamos-nos ao divino e trabalhamos pela luz e pelo bem e estamos sempre conectadas assim. E quando o retiro acaba, fazemos um fecho de tudo. Isso é essencial. E como é que tu escolhes os temas que vão sendo abordados em cada retiro? Tu tens assim um fio condutor que unifica todos os teus projetos? Não sei se percebi bem a tua pergunta. Portanto, nos retiros em si, como é que tu escolhes os temas? Ou seja, tu tens um determinado retiro, o tema é sempre o mesmo, ou seja, já tens um programa em que sabes que o primeiro, segundo e terceiro dia é este tema, e foi consoante a energia que tu vais sentindo do grupo. Sim, então o Reatravessar, que é o retiro de 4 dias, que é aquele retiro mais intenso, esse tem um programa. E é um programa do dia 1, do dia 2, do dia 3 e do dia 4. É uma fórmula. Estás a ver? Aquilo é uma fórmula que funciona. É uma fórmula testada. Estás a ver? Eu não estou a viajar na maionese. Sabe? Para quem percebe de astrologia, tenho o meio do céu em Capricórnio, super, sabes, terra é super profissional. Então esse retiro tem uma fórmula que foi criada e testada há muitos anos e que tem um propósito. Então esse aí é assim, claro que depois às vezes há pequenas adaptações, não é? Evidentemente, mas há uma fórmula com exercícios e práticas específicas para o efeito. Os outros é um bocadinho mais, não é tão os outros dois, não é? O retiro de silêncio e o reconectar, são retiros que é um bocadinho mais livre e às vezes sim, de acordo com aquilo que o grupo, que estou a sentir do grupo, preciso mesmo, tem acontecido várias vezes, preciso mesmo até de fazer uma alteração ali de última hora. Sim. Tu agora tocaste aqui num ponto interessante que é a astrologia. Tu não fazes isso profissionalmente, mas és muito curiosa e gostas de estudar essa área. Sim, olha, a astrologia eu nunca quis fazer profissionalmente, mas foi a minha primeira, o meu primeiro contacto com qualquer coisa do desenvolvimento pessoal e espiritual foi a astrologia. Eu comecei a estudar, imagina, a astrologia, eu estava na escola secundária, eu era muito nova, muito antes do yoga, mas mesmo muito antes. E tive contacto com o Kiran, que foi o Centro Português de Astrologia, que existiu durante muitos anos, era um sítio maravilhoso. E sempre me mantive ligada, sabes? Sempre me mantive ligada à astrologia, sempre continuo hoje em dia. Assim, faço de uma forma muito, para mim, entendes? É uma ferramenta de eu me conhecer, de eu me estudar. Gosto muito, diz-me imenso. É uma linguagem universal incrível. E continuo sempre a fazer webinars, a estudar um bocadinho. Mas o que é que te fascina na astrologia? De que forma é que ela pode influenciar as emoções, os comportamentos, os desafios que nós temos na nossa vida? Ela não influencia, na verdade a astrologia, ela
ela traduz, sabes? Ela traduz aquilo que está a acontecer no momento da minha vida. Então é como se ela legendasse, através daquela linguagem que usa, não é? Com os planetas, ela legenda, ela dá-nos clareza de, ok, quem és tu? Aquilo do quem és tu, sabes? Que eu estava a dizer que é tão importante, de olhar para dentro. Então a astrologia para mim sempre foi a minha ferramenta número 1 para eu me estudar, para eu, quem sou eu? E esse quem sou eu é um quem sou eu muito profundo e muito complexo. A astrologia é uma ferramenta muito complexa, muito profunda, não tem nada a ver com aquelas astrologias de revista e que sabes, nada zero. É uma excelente forma de nós nos conhecermos e que nos vai também permitindo traduzir o que é que está a acontecer e os potenciais da minha vida a cada fase e a cada momento de vida. Existe algum posicionamento astrológico no teu mapa natal que te surpreendeu ou que tu sintas que realmente define quem é que tu és? Completamente, sim, totalmente mesmo. Agora, enfim, eu já há muitos anos, vou a consultas de astrologia, já vou mesmo, repara, nem sei há quantos anos, já fui a muitas, com muitos astrólogos, né, já estudei bastante, então hoje em dia não há propriamente nada que me surpreenda no meu mapa, não é? Que eu já o estudei muito, é o meu objeto de estudo. Sim. O eu é o meu objeto de estudo. Mas claro, aquelas primeiras vezes que nós temos contacto com isto é incrível, porque nós pensamos, meu Deus, como é que está aqui tudo? Como é que está aqui tudo de quem eu sou, não é? Então, claro, no meu mapa está chapadinho isto que eu sou. Está chapadinho isto que eu sou, não é? Isto quê? De eu trabalhar com pessoas, de eu trabalhar com grupos, não é? De eu levar insights mais elevados a grupos, a pessoas, de eu fazer redes, não é? Depois até criei um podcast, esta coisa da comunicação. A coisa da comunicação está muito presente no meu mapa. Da iniciativa, de criar, não é? Desta coisa também do empreendedorismo. Então tudo isso está lá, não vou estar a dizer especificamente, mas pronto, quem quiser, eu sou um Sol em Aquário, com ascendente de Carneiro, uma Lua em Sagitário, as viagens, não é? Tipo as redes, as pessoas. Então tenho uma energia muito forte também em Gêmeos, da comunicação. Então tudo isto está lá. Tu falaste aqui no teu podcast intitulado Reatravessar. O tema central dele é mudança de vida. Isso. Porquê que tu escolheste este tema? Porque tu sentes que também já reatravessaste uma e outra vez? É isso mesmo. Sabes que a pergunta que mais me fizeram na vida, eu comecei a observar isso. A pergunta que mais me fizeram na vida foi como é que eu consegui mudar de vida. Como é que eu consegui, não é, mudar da publicidade para o yoga? E eu comecei a observar que as pessoas perguntavam muito isso, sabes como é que isso foi? Gerava uma grande curiosidade. E isso levou-me a perceber que esta curiosidade vem do facto de muita gente viver vidas que não se identifica, que não está bem. Mas mesmo muita gente. E não estou a falar só do ponto de vista profissional, mas de muitas áreas, não é? De muitas áreas nossas. Eu percebi que muitas pessoas não estão satisfeitas com a vida que têm. Então, esta ideia surgiu-me assim, não te vou dizer que foi uma coisa muito, vou-te mentir, disser que foi uma coisa muito pensada e muito naturada, não foi, efetivamente não foi uma coisa assim muito recebida, com este tema direto. Eu nem sequer pensei muito, para te ser honesta, não foi nada tipo, vou fazer um podcast, qual será o tema? Não foi nada disso, foi tipo uma coisa que veio direto. Vou fazer um podcast com o tema metade de vida, sabes? De onde é que isso veio, eu não sei, mas foi assim muito direto. Mas claro que tem muito a ver com o quê? Com o facto de eu própria também ter feito já uma série de mudanças e ter respondido muito à pergunta de como é que isso aconteceu. Exato, então me levar a perceber que as pessoas querem saber. Querem saber. E tu, no teu podcast, também acabas por trazer pessoas que mudaram de vida e também que contam o seu percurso. De que forma é que tu conheces tanta gente e tantas histórias têm um impacto em ti e também te permite crescer? Olha, totalmente, sim. Então eu faço o podcast, ainda estávamos um bocadinho agora a falar em off, e quando começamos, eu continuo com este podcast porque amo isto. Não? Ele começou em 2021, portanto, não é? Já tem 4 anos, é um podcast que já tem muito tempo. E ele começou precisamente porque eu gosto, não é? Eu adoro fazer isto. E porquê? Porque eu adoro comunicar, porque eu adoro conversar, porque eu adoro conhecer pessoas e adoro conhecer histórias. Então esse é um gosto, não é? Uma alegria. O meu objetivo realmente é mostrar que toda a gente, a qualquer altura da sua vida, em qualquer idade, há sempre a possibilidade de nós mudarmos. E volto a dizer, não tem só a ver com mudança profissional. Mudança de país, mudança de alimentação, mudança do nosso estilo de vida, mudança de saúde, mudança de pensamento,
Mudança relacional, mudança profissional, todo o tipo de mudança. Então o podcast fala sobre isso, fala como é que tu podes mudar para viver melhor, para viveres mais alinhado, lá está, com aquela verdade interna. Então o que é que eu procuro? Levar pessoas de diferentes áreas, com diferentes tipos de mudança, com diferentes abordagens. O podcast hoje em dia também já está um bocadinho mais, vamos dizer, mais expandido, já não fala mais, não é só no tempo da mudança, já é uma coisa mais abrangente, mas eu tenho muito gosto em levar esta chama do potencial de melhorar a vida de cada um. Sim. Sabes que eu acho que é muito importante este trabalho, porque eu sinto que é uma troca, não é? Nós, é como se fôssemos agentes de transformação, de certa forma, porque todos nós, em certo ponto das nossas vidas, vamos ser espelho uns dos outros. Todos passamos pelas mesmas dores, pelas mesmas angústias, pelos mesmos desafios, não é? Isso. E eu acho que o darmos voz à nossa história pode ser sempre inspirador para alguém que esteja a passar por uma situação semelhante. Isso. Não é? É que é pode exatamente ajudar a isso. haver esse crescimento e essa expansão. É exatamente isso. É exatamente isso, Rafaela. E sempre, sabes que tenho muito feedback, não é, do podcast e muitas pessoas me escrevem a dizer ouvi o convidado desta semana e isto, olha, acordou em mim qualquer coisa que foi mesmo boa. Ou outra pessoa que me escreve dizer eu adorei o convidado da semana passada, fui a uma consulta com ele e mudou a minha vida. E outra que diz, realmente esta convidada tem uma profissão que eu também tinha e eu agora acho que consigo também mudar. Ou aquela pessoa mudou de país e eu também mudei. Sabes? Então há sempre alguém, isso é que é muito interessante. Nós somos todos diferentes e, portanto, há episódios que tocam mais a uns do que a outros, mas há sempre alguém aí que aquilo vai tocar. E isso tu também vais sentir também aqui com o teu podcast, não é? Também certamente sentes que há sempre alguém a quem ajuda, há sempre alguém a quem vai tocar, há sempre alguém que fica uma sementinha, não é? É verdade, sim. Sim. Isso é incrível, isso é incrível, é um contributo que nós sentimos que podemos dar também à sociedade. O que é para ti a espiritualidade? A espiritualidade é tudo. Para mim, tudo é espiritualidade. Não há nada que não seja espiritualidade. Eu não consigo conceber um conceito de humano sem a espiritualidade. A espiritualidade é tudo. É toda esta experiência que nós aqui vivemos, é todo este cenário que nós aqui encontramos, onde o eu espiritual, por acaso, tem um corpo que é deste formato, não é? É deste modo, podia ser de outros, se calhar noutros universos Exato, é de outra forma, não é? Mas aqui é neste, e tudo é espiritual. Então toda a nossa conversa, os nossos agiros, os nossos encontros, toda esta experiência espiritual é o sagrado, é o divino a experimentar-se em diferentes formas, forma de Rafaela, forma de Rita. E sempre tiveste consciência dessa espiritualidade na tua vida? Olha, sempre, sabes, eu nasci assim com qualquer coisinha diferente, sabes, nasci com isto. Eu sempre fui muito ligada a coisas que eram diferentes para as pessoas da minha idade. E isso, pronto, nunca foi muito explorado, porque, repara, eu já não tenho 49 anos, não é? Portanto, quando eu era criança, estes temas não eram falados como são hoje. Não eram temas tão naturais como são hoje. Então também não foram muito explorados em mim, aliás, pelo contrário, se pudessem ser muito falados, melhor, não é? Mas sabes, eu sempre nasci, eu só queria saber das coisas das estrelas, dos planetas, das vidas noutros mundos. Tinha assim sempre a cabeça nesses lugares que não aqui. Lembro-me quando mais pequena o que é que eu queria estudar. Queria saber coisas de psicologia, parapsicologia, do paranormal. Lá está, comecei a estudar astrologia. Fui uma aula de astrologia e estava na escola secundária. Então isto não era muito comum, assim. Então isto sempre esteve em mim. Isto sempre esteve presente em mim. Depois, quando cheguei à fase de agora o que é que vais ser na vida? Aí, pois claro, eu com todo o condicionamento que existia naturalmente, não é? Claro. Na família, na sociedade, etc. Depois eu tive que escolher alguma coisa que fosse politicamente correta, não é? E então por aí foi. Mas esta área sempre tive a espiritualidade presente em mim, sempre. Se tu pudesses deixar aqui uma mensagem para a Rita do futuro, sobre este momento da tua vida que tu vives, o que é que tu dirias? Sobre este momento da minha vida? Tão gira essa pergunta. Eu diria...
Para a Rita do futuro, sobre este momento que eu vivo, diria assim, olha, well done. Bora lá, continuamos. Continuamos na missão. Olha, para terminarmos, eu vou-te fazer 3 perguntas-chave de resposta rápida. Ok. A primeira é qual é que foi o melhor conselho que tu já recebeste na tua vida? Melhor conselho. Ui, tenho assim muita dúvida. Conselho, peraí, isto não sei se isto consigo ser assim tão rápida. Conselho, just do it. Foi um conselho da Nike. Bom, se tivesses de dizer alguma coisa a uma pessoa que quer mudar de vida ou seguir um sonho, mas que é impedida pelo medo, o que é que tu lhe dirias? Vai fazer terapia, conhece-te, rodeia-te das pessoas certas que te podem ajudar a olhar para esse teu medo e a ver se é ou não o momento de avançar. Última pergunta. Se tu pudesses voltar 10 anos atrás, o que é que tu dirias a ti próprio? Just do it again. Vai, força, confiança na missão. Rita, muito obrigada pela tua presença. Obrigada, Foi minha muito, querida. Muito bom ter-te aqui. Obrigada por nos relembrares da importância de nós pararmos, respirarmos e encontrarmos o nosso equilíbrio no meio do caos. Obrigada, minha querida. Foi muito, muito bonito este teu projeto e, olha, muito feliz por ter estado aqui. Obrigada. Eu. Obrigada também a vocês que nos acompanham desse lado. Por vezes, a única coisa que nós precisamos é de um momento de silêncio para redescobrirmos a nossa voz interior. Voltamos para a semana com um novo episódio e um novo convidado. Até já!